Segunda parte, agora, a costura da nossa blusa manga morcego. Seja bem-vindo no meu canal, me chamo Jane e sou professora de modelagem e costura. Primeiro de tudo é colocar a linha na máquina de acordo com a cor do tecido. Nós vamos passar, primeiro de tudo, aqui os dois piques que a gente fez no decote, tá? Por quê? Deixa eu achar onde é que foi. Que já é pra gente vincar, tá? Olha só, tá aqui. Eu vou fazer primeiro a parte da frente e depois a parte de trás. Olha só, o pique, gente, tá aqui, ó. E o outro está aqui. Então, eu vou dobrar bem no pique, onde a gente fez a marcação. Estica aqui um pouquinho o tecido e passa, certo? E vou dobrar mais uma vez, pra ficar bem bonitinho. Nós já temos o acabamento do decote da frente. A gente vai fazer a mesma coisa em todas as 4 partes. Então, essas duas partes aqui é a parte da frente. Então, todas as partes passadas, vem cá pra mesa que eu quero mostrar como a gente vai montar agora. É muito importante organizar todas as partes dos cortes na mesa, colocando um em cima do outro, já do jeitinho que a gente vai costurar. Então, olha aí, frente e costa juntos no ombro. E agora, a gente vai pra máquina para costurar. Essa parte do acabamento, a gente vai passar aberto, conforme eu tô mostrando aí. E agora, gente, muito melhor do que eu ficar falando, é vocês observarem. Só lembrando que no ombro, a margem de costura foi de 2 centímetros, porque a gente ainda vai colocar o elástico, tá? Nessa blusinha, a gente só usou o ponto reto, tá? E vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão amar o acabamento dessa blusinha. Vamos lá abrir a costura, mas antes, vamos fazer um corte para diminuir o bolo de tecido quando a gente virar esse acabamento do decote. No acabamento de uma peça, a gente tem que pensar nisso, se não tá tendo um excesso de tecido, porque senão fica muito grosseiro. Agora, eu tô dobrando mais uma vez, pra ficar tudo embutidinho. E aí, na parte do ombro, né, logo na extensão do decote ali, a gente vai colocar 8 centímetros de elástico. Mas pode ser mais se você quiser, de acordo com o tamanho do seu ombro, ok? Agora, já fomos pra máquina e eu tô passando uma costura reta para fazer essa, que é basicamente uma barra, né, gente? Essa barra do decote, que foi exatamente onde a gente vincou com o ferro. E eu já vou aproveitar e vou embutir aí o elástico do ombro, tá? Lá na costura do ombro mesmo. E passa a costura por cima como se não tivesse nada. E eu quis colocar o elástico tanto na margem de costura do lado direito, como na da esquerda também. Eu quero 2 pontos franzidinhos aí. Então, aí eu embuti a pontinha do elástico na costura do acabamento do decote. Para puxar, eu coloquei uma fitinha de cetim para facilitar, né? Mas aí, gente, tem inúmeras formas de fazer esse acabamento que eu tô fazendo, de esticar o elástico por baixo da costura, tá? Essa é só uma das maneiras. Então, eu coloquei ali esse pedacinho de cetim para eu ir esticando o elástico conforme eu vou costurando a beiradinha do tecido. Lembrando que não pode costurar o elástico, é só o tecido. Então, a gente precisa sentir com o dedo. Eu, sinceramente, gente, não gosto de unha grande, mas eu acabo deixando a minha unha um pouquinho maior, porque daí eu tenho esse controle, não só nas pontas dos dedos, né, mas na unha também. A gente passa ali a unha pra conseguir sentir, né, onde que tá o elástico. Olha eu cutucando ali, tá vendo? E aí, eu acho que facilita muito na costura a gente ter a unha um pouquinho maior. Eu não gosto, mas fazer o quê, né? Acaba sendo um pouco necessário. Ajuda como uma ferramenta de trabalho.
Então, aí a gente estica o elástico, né? Não precisa esticar o tecido. Aliás, o tecido não estica, né? Ele é uma viscose, não tem elastano, não é malha. É o elástico que a gente tem que esticar. Mas como eu coloquei já o elástico na outra banda da margem de costura, fica um pouquinho mais complicado da gente passar tudo isso. Mas vocês conseguem, tenho certeza. Só ir devagarinho, sem pressa. De pontinho em pontinho a gente chega lá. E aproveitando que essa aula é mais visual mesmo, não dá para eu ficar falando aqui, vou contar para quem está chegando agora e não me conhece quando e por que eu comecei na modelagem e costura. Sinceramente, eu não achava que ia virar uma profissão. Comecei a estudar corte e costura, fiz curso, porque eu não encontrava a roupa que eu queria para o meu tipo de corpo. Eu tinha 16 anos. Quando comecei com muita dificuldade para encontrar os modelos que eu queria. Eu sou muito baixinha, muito magrinha. Pra vocês terem ideia, a seção infanto-juvenil super dá para mim. Mas apesar de eu ser nova na época, eu não queria usar o tipo de roupa que a gente encontrava em fast fashions, né? Normalmente com barriga de fora, tudo. Eu não tenho esse estilo, então eu não me identificava com aquilo. E aí eu parti para estudar o corte e costura. Só um adendo, né, pra gente ver aí o acabamento, como que tá ficando. Gente, não é difícil fazer, né? É só na reta mesmo, um pouquinho de habilidade aí nos dedos e a gente consegue fazer um acabamento perfeito. Voltando, eu sempre fui antenada em tendências, lia muitas revistas de moda e apesar, né, de gostar da moda, apesar de querer tendências, mas nada do que tinha nessas lojas fast fashion realmente me agradava, porque tudo era muito pelado. Voltando a comentar o vídeo agora. Todo o acabamento da nossa manga vai ser na bainha de lenço, tá? Então, basicamente, a gente vira o tecido uma vez, costura bem fininho. Se precisar, refila com a tesoura. E aí, então, a gente vai virar de novo e passar outra costurinha bem em cima dessa costura anterior. E aí, a gente vai fazer isso dos dois lados das mangas, tá? A mesma coisa. O ombro faz em um lado, depois faz do outro também, ok? Então, foi assim que eu me interessei verdadeiramente em aprender a modelagem e costura. Eu nasci num ateliê de costura, porém não aprendi com a minha mãe. Fui aprender num curso mesmo. E minha mãe costura maravilhosamente bem, mas ela não sabe ensinar, gente. Ensinar não é para todo mundo. Então, eu fui realmente para um corte e costura. E eu gostei demais da modelagem e costura e eu via o quanto era possível costurar em casa, né? Trabalhar em casa, porque sinceramente esse sempre foi meu desejo, gente. E minha mãe criou eu e meus irmãos, né, junto com o meu pai, mas ela tinha a renda dela que vinha da costura. Então eu tinha um belo exemplo das conquistas que ela teve e tudo isso me fez querer estudar mais e mais para poder ser uma costureira profissional. Olha, gente, no vídeo eu uni, tá, os dois ombros, coloquei o elástico ali e agora eu vou transpassar a parte da frente lá naquele pique que a gente fez na modelagem, lembra? Vou unir essa parte da frente, né, transpassando. Vou fixar com alfinetes. Alfinete, gente, alfinete é a melhor amiga da costureira, principalmente para as iniciantes, mas também para as veteranas que precisam mexer com tecido mais fino. Então, olha aí como que ficou, tudo bem firminho. E agora a gente também vai transpassar a parte da lateral. Lá naquele pique que a gente deu, a gente vai colocar um pique em cima do outro. E aí faz a mesma coisa, pega o alfinete, fixa ele, porque isso aí vai ajudar a gente a passar duas costuras em ponto largo, tá? O ponto mais largo que você tiver na sua máquina. A gente vai passar com o calcador rente ao tecido, né, paralelo ali ao corte do tecido, e a outra costura paralela à costura anterior. Vocês vão entender com as imagens do vídeo. Bom, gente, aí aos poucos eu fui costurando para fora. Na época que eu fazia curso, eu também trabalhava fora, mas eu consegui conciliar tudo isso e ainda postar nas redes sociais. Quem aqui
por um acaso, se lembra de um blog chamado Ponto a Ponto. Pois é, eu era a autora do Ponto a Ponto. Ele não foi um blog tão famoso, mas foi um dos primeiros em corte e costura. E ali eu colocava o meu progresso no meu curso, né? As minhas peças, como que estavam ficando. E já queria ensinar também, porque eu sou dessas. Eu quero ensinar tudo o que eu sei. Nunca é demais compartilhar os nossos conhecimentos, não é mesmo? E todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Olha, gente, agora eu vou... com a linha de baixo, tá? A linha da bobina, a costura da bobina, eu vou puxar as duas linhas de uma só vez. E aí vai dar o efeito franzido, tá? Eu gosto muito dessa técnica, principalmente em tecidos mais finos, porque a gente tem mais controle quando a gente vai costurar, né, a outra parte em cima desse franzido. Então, como a gente vai costurar a faixa, eu prefiro... fazer essas duas costurinhas, dá um pouquinho mais de trabalho, porque são duas costuras, né? Depois a gente vai franzindo, ó, passando os dedos, né? Pra distribuir muito bem esse franzido. Mas depois eu acho mais fácil, fica, sei lá, fica melhor. Mas me conta aqui nos comentários qual é a forma que você mais gosta de franzir. Aí eu dobrei a minha blusinha, medi para ver se estava com o valor da minha cintura. E aí eu fui ajeitando até chegar no valor da minha cintura. E olha só, gente, tenho 3 opções para faixa. A de flores grandes, essa de flores menor e essa daí que é a azul. O que vocês acham? Eu acabei optando por essa com as flores menores, tá? Essa faixa ficou com o dobro da minha cintura por 25 de largura. E aí eu fui costurando, né, em cima da parte que a gente franziu. E sim, eu passo a costura mais ou menos na metade, né, ali entre as duas costuras que a gente franziu. Mais ou menos, não tem problema. Se for um pouquinho, né, pra cima, um pouquinho pra baixo, não tem problema. Depois a gente tira essas costuras largas, tá? Do franzido. Bom, eu não cortei a beirada da minha faixa, então eu fiz a ponta arredondada na máquina mesmo, depois eu vou refilar. E eu corto tudo quanto é linha, gente. Como eu não gosto de roupa desfiando, sabe? Quando a gente tá costurando. Então, eu vou costurando e já vou cortando o que eu vejo de linha pela frente. Ao chegar pertinho ali da onde a gente emendou, né, a faixa com a cintura franzida, eu dei um retrocesso e vou começar a virar essa faixa na mão, né? Antes, estou cortando ali o excesso de tecido, porque eu não fiz quadrado, fiz redondo. E agora eu tô virando essa faixinha. Como ela ficou bem larga, né, eu consigo virar com a mão mesmo. Não preciso pegar nenhum tipo de ferramenta que me ajude a virar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou costurar com a pontinha arredondada, somente até a parte que tá franzido, né? Onde a gente emendou a faixa com a cintura. E aí eu vou desvirar novamente. E aí, então, a gente vai pro ferro, passar tudo isso, vincar 1 centímetro de dobra, lá onde a gente vai rebater agora na cintura. E só então a gente vai fazer o rebatido, ó. Tô aí passando, já alinhei também todo o franzido, né? Dobrei ali a partezinha para ficar mais fácil. Tudo para ficar mais fácil na hora de passar na máquina, né? E, inclusive, eu gosto também de colocar alfinetes aí para não dar erro, para não dar prega quando a gente for costurar, né, essa faixinha. E essa faixa, gente, ela até pode ser maior, inclusive, né? Porque a minha intenção é fazer um laço com ela nas costas. Outro detalhe das costas são os botões forrados. Eu usei botões de 1 centímetro, no total de 10. Mas assim, só de enfeite, tá, gente? Lá nas costas, porque eu não queria o decote tão grande. Então, agora eu estou rebatendo. E a dica para rebater, gente, é que a dobra do tecido, da faixa, no caso, né, fique bem em cima da costura que a gente uniu a faixa no franzido, tá? Dessa maneira, tanto a parte de cima como a parte de baixo, né, quanto o avesso, vai ficar com os pontos bem bonitos. Outra questão, né, para deixar ainda mais linda o acabamento da nossa peça, é que a agulha, né, a linha da agulha fica mais bonita do que da bobina. Então, procure usar sempre a parte que vai ficar à mostra, né, com o pesponto da linha da agulha, tá bom? E olha como ficou por dentro, gente. Uma perfeição, fala sério. Lindo, 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 super fresquinho. E esse foi o resultado. Lembrando que atrás tem 10 botõezinhos pequenininhos. Eu acabei não filmando, que eu tava sozinha e não tava num espaço legal para filmar.
Mas vamos ver se nessa filmagem não dá pra aparecer também. Mas, enfim, me segue lá no Instagram, gente, que daí vocês vão ver. Beijo, beijo, até a próxima.